Boa noite, vamos para a terceira aula de regimento interno. Vou tratar hoje de questões relativas às comissões, dar continuidade, subcomissões e turmas. Vamos trabalhar toda essa questão das comissões, CPI, comissão externa, comissões permanentes e temporárias, comissões especiais. Vamos tratar também de uma parte que é um dos maiores artigos que tem no regimento, que é o artigo 32, que é o artigo relacionado às atribuições das 30 comissões. Então, eu vou tratar isso com vocês e a gente vai estar naquele esquema das dúvidas. Eu tenho recebido poucas dúvidas para a gente ir tirando, porque as dúvidas também tem que ir tirando ao longo do tempo. Certo? Então, vamos lá. Subcomissões e turmas. As comissões poderão constituir, sem poder decisório, de subcomissões e turmas. Elas poderão ser feitas sem poder decisório. Se tem uma comissão, aí a comissão tem 17 membros. É a comissão de legislação participativa. Aí você pode, dentro do campo temático, você pode dividi-la em até 3 subcomissões permanentes e 3 subcomissões especiais. Então, veja bem, subcomissões permanentes, dentre seus próprios componentes e mediante proposta de maioria deste, reservando-lhes parte da matéria do respectivo campo temático. Ou seja, o campo temático da comissão é legislação participativa, que é estudar projetos da sociedade civil. Então, você vai e divide ela em 3 subcomissões permanentes, em 3 subcomissões especiais. Por que esse número 3? Antes, o regimento já mudou. Era 3 permanentes e 2 especiais. Agora são 3 e 3, que não tinha sentido. Foi muito melhor essa modificação. Agora, a diferença é o seguinte. A subcomissão permanente é a proposta da maioria absoluta. Faz a proposta da maioria e cria a subcomissão permanente. Já a subcomissão especial, ela é feita com requerimento de um deputado. Requerimento de um deputado para tratar de assuntos específicos. Enquanto a subcomissão permanente vai tratar do campo temático, a subcomissão especial vai tratar de um assunto específico. Algo assim, vamos ver um projeto de lei específico. Então, ela vai tratar de algo específico. Agora, nenhuma comissão permanente poderá conter, já tinha falado, 3 subcomissões permanentes e 3 subcomissões especiais em funcionamento. O plenário, ou seja, plenário, nesse caso, é o plenário da comissão. Fixará o número de membros de cada subcomissão. E tem que ter proporcionalidade. Então, como é que é feito isso? Essa subcomissão vai ser montada, tem uma comissão que tem 30 membros, com uma determinada proporcionalidade, que é definida pelo coeficiente partidário, aí vai ter 10 membros. Esses 10 membros vão ter que seguir a mesma proporcionalidade. No funcionamento das subcomissões, aplica no que se couber o regimento interno, relativo ao funcionamento das comissões permanentes. Então, as subcomissões também terão as questões do regimento interno naquilo que couber. As comissões permanentes, e aí isso é uma questão importante, que não constituírem subcomissões, ou seja, você tem uma comissão, a CCJ, ela não constituiu nenhuma subcomissão. Ela pode ser dividida em 2 turmas. O que seria a turma? A turma não é uma subcomissão, é um agrupamento de deputados que vão discutir determinados temas. Mas
nenhuma das turmas tem poder decisório. Então, é importante isso. O que a turma fará? A turma fará um estudo e encaminhará à comissão. Só que, no caso da turma, tem um detalhe, que quem vai presidir a turma? Um vice-presidente. Então, quando eu falo um vice-presidente, pode ser o primeiro, o segundo, o terceiro, mas obrigatoriamente um vice-presidente. Não é o primeiro vice-presidente, é um vice-presidente. Ou então, em sua substituição, o deputado mais idoso, com o maior número de legislatura, que é uma regra que quase todo regimento é seguido. Tem uma ou outra exceção, mas sempre o deputado mais idoso com o maior número de legislatura. Outra coisa das turmas é que se um membro tiver numa turma, como foi dividido em duas turmas, ele é suplente na outra. E sempre respeitando a proporcionalidade partidária, que eu já tinha dito antes, que é o coeficiente partidário. As turmas poderão discutir assuntos que lhe foram distribuídos, desde que presente mais da metade dos seus membros, ou seja, a maioria. Então, se a turma tem 11, para ela poder fazer aquela reunião, ela vai ter que ter 6. Então, isso é muito importante nas turmas. E aí, quem é do judiciário, é bem parecido no STF, tem diversas turmas. Só essa analogia, que aqui no Congresso Nacional, as comissões só podem ser divididas por 2 turmas, e não sobre quantas turmas quiserem. Recapitulando, uma comissão poderá ter 3 subcomissões permanentes, 3 subcomissões especiais, e poderá ter 2 turmas, caso não tenha subcomissão. E quem vai presidir essa turma? Sempre um dos vice-presidentes. A matéria apreciada em subcomissão permanente ou especial, ou por turma, concluirá um relatório, sujeito à deliberação do plenário da comissão. Ou seja, você monta a subcomissão, faz uma subcomissão permanente, no caso, vou dar o exemplo da subcomissão permanente. Ela vai estudar aquela matéria, que é atinência ao campo temático daquela comissão. Aí, ela vai concluir um relatório. Esse relatório pode ser até votado na subcomissão permanente. Mas, para ele ter valor, ele vai ter que ser votado no plenário da comissão a que faz parte. Então, prepara-se um relatório e manda para o plenário da comissão. E lá ele vai ser votado e vai ser discutido. Então, sobre subcomissão permanente, especial e turmas, é essa a questão que é importante ser colocada. Agora, nós vamos para o artigo 32, e esse artigo 32, é importante prestar bastante atenção, que a gente vai dando os campos temáticos principais e vai também discutindo e mostrando as diferenças entre um campo temático de uma comissão e outra. Por quê? Porque é exatamente isso. O examinador, ele vai buscar na prova a diferença entre os diversos campos temáticos de cada comissão. E para saber se você sabe efetivamente ou não, se você não está fazendo confusão. É isso que ele pode tirar daqui. Ele não vai poder tirar mais do que isso, os campos que são semelhantes, para saber se você está bastante atento. Então, artigo 32. São os seguintes campos temáticos de cada comissão por área de atividade. Vamos começar a comissão de agricultura, pecuária, abastecimento e desenvolvimento rural. Política agrícola e assuntos atinentes à agricultura e à pesca profissional. Então, você veja bem, agricultura, política agrícola. Então, a política agrícola
é o principal campo temático da Comissão de Agricultura. Essa comissão é de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Então, ela trata de agricultura, de pecuária, abastecimento e desenvolvimento rural. Se um dia ela vier a ser desmembrada, ela vai virar Comissão de Agricultura e Pecuária, por exemplo. A outra comissão vai ser de Abastecimento e Desenvolvimento Rural. E é isso que tem sido feito ao longo do tempo. As comissões vêm sendo desmembradas. Ela organização do setor rural, política nacional de cooperativismo, estímulos fiscais, financeiros e creditícios à agricultura, sempre ligado à agricultura, política e sistema nacional de crédito rural. Crédito rural podia ser a Comissão de Fiscalização e Tributação, mas não. Ela é da Comissão quê? De Agricultura, porque o que manda é a agricultura. Política e Planejamento Agrícola, política de abastecimento, olha aí a Conab, toda a política de abastecimento. Política de eletrificação rural, ou seja, tudo que for voltado para a agricultura vai estar nessa comissão. Política e questões fundiárias, reforma agrária, justiça agrária, direito agrário. Então, essas questões são extremamente importantes. Você, quando estiver lendo, estudando, verificar o quê? Verificar a similaridade entre o nome da comissão e a sua atividade. Então, você tem que ver quais são as atividades e linkar com o nome. Porque no hora de uma prova é tudo muito parecido. Então, você tem que pegar e também pegar sempre as questões mais destacadas. A Comissão de Desenvolvimento, Integração Nacional e Desenvolvimento Regional. Ó, até existe o Ministério da Integração Nacional. Então, essa comissão segue a mesma linha do Ministério. Então, vamos lá. Qual o campo temático? Desenvolvimento e integração de regiões, planos regionais de desenvolvimento econômico e social, incentivos regionais, planos nacionais e regionais, Sistema Nacional de Defesa Civil, que é a integração nacional, ela trata da defesa civil. Migrações internas, aí você olha aqui no material que eu dei de apoio e começa com a letra C. Cadê a A e B? A e B saiu. Eram atribuições, foram revogadas. Sai toda vez que está assim, é porque o item foi revogado e foi para outra comissão. Mais uma comissão que também mudou. Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Mas, Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento Científico, Pesquisa, Capacidade Científica, Tecnologia e Inovação. Política Nacional das Tecnologias da Informação, Automação Informática. Política Nacional, ou seja, a Comissão de Ciência e Tecnologia vem muito com política. Política Nacional de Ciência Tecnológica, Inovação e Organização do Setor. Então, tem que prestar atenção nessas questões. Desenvolvimento tecnológico da indústria. É tudo o quê? Ciência e tecnologia. Agora, bem, a comissão mais importante, e essa a gente vai passar um pouquinho mais. Essa comissão é a CCJ, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Então, o que ela estuda? Os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental, de técnica legislativa e de projetos, emendas ou substitutivo, sujeito à apreciação da Câmara e de suas comissões. Então, todo esse marco legal, quem diz, isso aí é constitucional ou não, se é legal, se é jurídico, se é regimental, é o quê? É a CCJ. Ela dá admissibilidade de proposta de emenda à Constituição. Toda emenda à Constituição passa pela CCJ para dizer se é constitucional ou não aquela modificação. Por exemplo, se tem uma emenda que vai mexer com cláusula pétrea, a CCJ vai e diz o seguinte, olha, essa emenda é inconstitucional. Então, a proposição ela não prospera. Assunto de natureza jurídica ou constitucional. Assuntos atinentes aos direitos e garantias fundamentais.
que é o artigo 5º da Constituição. É ela que faz todo esse debate e essa discussão. Organização do Estado, organização dos poderes, matéria relativa a direito constitucional, eleitoral, civil, penal, penitenciário e processual e notorial. Partidos políticos, mandato. Então, todas essas questões da organização do Estado é a Constituição, a CCJ, que trata nacionalidade, cidadania, naturalização, intervenção federal, ou seja, é a CCJ que trata de matérias relativas aos decretos legislativos, que é um decreto legislativo que se faz caso tenha a intervenção federal em um Estado. Então, você começa a perceber a importância da CCJ. A CCJ é a comissão mais importante. Por exemplo, se você quer criar um novo Estado e territórios, tem que passar o projeto, a proposição, pela CCJ. É ela que vai dar o parecer. Transferência temporária de sede do governo. Nós vimos lá na frente que houve uma transferência de sede de governo. Primeira aula. Aí seria feito um decreto legislativo aprovado nas duas casas. Mas esse decreto ele tem que passar pela CCJ. Questão da anistia, direitos e deveres do mandato, perda do mandato, tudo isso passa pela CCJ. Então, tem que estar prestando muita atenção nessas atribuições da CCJ, porque como é a comissão mais importante, em uma prova, com certeza vai ter alguma coisa em algum momento tratando da CCJ. A outra comissão, você veja bem o tamanho de atividades que a CCJ tem. Agora, a Comissão de Defesa do Consumidor. Economia popular, repressão ao abuso do poder econômico. Olha, veja bem, só tem 3 itens. É claro, se eu tiver de saber, eu vou querer... Primeiro, tem que saber tudo. Mas, se em algum momento tem que escolher o que eu vou saber, eu tenho que saber da CCJ, da CFT. São as comissões mais importantes, que tem 15, 20 itens, né, na sua distribuição. Agora, Comissão de Desenvolvimento Econômico. Matérias atinentes a relações econômicas internacionais. Olha só que coisa engraçada. Veio como a letra A. Matérias atinentes a relações econômicas internacionais. Eu acho que é mais importante a letra B. Assuntos relativos à ordem econômica nacional. Colocou a questão internacional na frente, mas é tudo voltado para a questão econômica. Comércio exterior, políticas de importação, exportação, atividades econômicas estatal, empresarial, proteção e benefícios especiais, exceto natureza financeira e tributária. Então, é uma questão bastante importante dessa comissão. Por fim, a questão do direito econômico. Aí a outra comissão. E aí, o jeito de ser apresentado é falando sobre as atribuições e vocês estudando e depois vocês fazendo exercício. Esse material de apoio complementar, assim que eu terminar as aulas, vou passar para vocês diversas questões relacionadas só a essas atribuições de comissões, para vocês verem a diferença. Aqui no exercício de hoje tem 3 ou 4, mas tem que fazer uma lista exaustiva. Por quê? Para que você... E também vendo aquilo que pode complicar, que pode falar assim, não, eu achei que era isso, mas não é, é aquilo. A outra comissão, que é a 7ª, Comissão de Desenvolvimento Urbano, inclusive eu trabalho nessa comissão. Assuntos atinentes ao urbanismo e arquitetura política, desenvolvimento urbano, uso, parcelamento do solo, habitação, sistema financeiro de habitação. Eu pergunto você, agora teve um MP, Minha Casa Minha Vida, que é de moradia. Esse assunto é atinente à Comissão de Desenvolvimento Urbano? É. Ele é atinente à Comissão de Desenvolvimento Urbano. Por quê? A Comissão de Desenvolvimento Urbano trata de habitação.
Vai passar pela Comissão de Desenvolvimento Urbano? Não, por outro motivo. É porque a medida provisória tem um rito próprio. Mas o assunto é o campo temático da Comissão de Desenvolvimento Urbano. É isso que quero que vocês percebam. Matéria relativa a direito urbanístico, regiões metropolitanas, política de desenvolvimento municipal e territorial, todas essas questões, saneamento urbano é uma outra questão que eu estou estudando, que é um decreto que o presidente Lula colocou sobre saneamento, é na minha área de atuação. Eu tenho que escrever uma nota técnica sobre isso, porque eu sou da comissão, teve um decreto que vai tratar de quê? De saneamento ambiental. Mas ela é de qual campo temático? Comissão de Desenvolvimento Urbano. Entendeu? Então, a gente tem que ter essa questão muito bem definida. Uma outra comissão é a Comissão de Direitos Humanos. Olha, veja o nome. Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial. Vai tratar de direitos humanos, minoria e igualdade racial. Ou seja, são 3 temas: direitos humanos, minoria e igualdade racial. Investigação de denúncias relativas a ameaça ou violação de direitos humanos, colaboração com entidades não governamentais, pesquisas. Tem muitas comissões que fazem pesquisas e estudos relativos à situação dos direitos humanos no Brasil e no mundo. Assuntos referentes às minorias. Minorias, quando se fala, é todo aquele grupo social que passa por algum tipo de segregação, discriminação, preconceito, tá? Ou seus direitos aviltados são colocados como minorias. Preservação, às vezes, é até a maioria da população, mas são grupos sociais que são sujeitos a restrições de toda a ordem. Preservação e proteção das culturas populares étnicas do país, promoção da igualdade racial, assuntos referentes aos povos quilombola. Então, quando você vê aqui, Comissão de Direitos Humanos, Minoria e Igualdade Racial, a questão da igualdade racial, ela está muito bem aqui definida. Promoção da igualdade racial e assuntos referentes aos povos quilombola. Então, é esse tipo de... Pode vir na prova bem tranquilamente perguntando se esse campo temático é de tal comissão. Comissão de Educação. Assuntos atinentes à educação em forma geral. Trata de educação, lei de bases. Toda matéria referente à educação vem aqui. Política e sistema educacional, direito à educação. Aí a outra, que é uma comissão bastante importante, a primeira que eu falei foi a CCJ. A segunda é essa que eu vou falar agora. Comissão de Finanças e Tributação. Vai tratar Sistema Financeiro Nacional, ou seja, a primeira comissão trata da estrutura do Estado, que é a comissão, a CCJ. Agora, essa aqui trata da parte financeira do Estado. Sistema Financeiro Nacional, entidades eram vinculadas, mercado financeiro de capitais, autorização para funcionamento das instituições financeiras, operações financeiras, crédito, bolsa de valores, de mercadoria, sistema de poupança, captação e garantia da poupança popular. Sistema financeiro de habitação, Sistema Nacional de Seguros Privados e Capitalização, dívida pública, interna e externa, e matérias financeiras orçamentárias que não estão na competência da Comissão Mista do Orçamento. É uma comissão formada por deputados e senadores. Aspectos financeiros orçamentários públicos de qualquer proposição que importe aumento ou diminuição de receita ou despesa pública, que é a chamada admissibilidade, que a gente vai estar tratando daqui a pouco. Quanto à sua compatibilidade ou adequação com o plano plurianual, a LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, e o orçamento anual. Então, a CFT trata de todos esses assuntos. Então, se você é um examinador, quer colocar questões na prova que realmente coloca a prova num bom nível, você vai tratar de quê? De colocar matérias CCJ, CFT, essas são as questões, as comissões mais importantes. Você pode até botar outras, mas não tem sentido. Eu apostaria
sempre em colocar perguntas sobre as comissões mais importantes. Olha, você veja bem, quem é que fixação da remuneração dos membros do Congresso Nacional? É a CFT, do presidente da República, do vice-presidente, dos ministros de Estado e dos membros da magistratura. Sistema tributário nacional, tributação, essas são as características da CFT. Agora, tem uma comissão que é muito parecida com a CFT, que é, como eu também trabalho nessa comissão, além daquela de movimento urbano, que é a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Olha o que o nome diz, Fiscalização Financeira e Controle. Então, o Poder Legislativo, ele legisla e fiscaliza. E essa comissão é a que trata da fiscalização. Então, ela faz tomada de contas do presidente da República, na hipótese da questão constitucional. Acompanha e fiscaliza contábil, financeiro, orçamentário, operacional, patrimonial da União. Ela trata de planos e programas de desenvolvimento nacional. Ou seja, todos os aspectos referentes à fiscalização. Representação do Tribunal de Contas solicitando sustação. Olha só que coisa muito importante. Ela faz tem uma representação do Tribunal de Contas, vem lá do Tribunal de Contas solicitando o quê? Sustação de contrato impugnado ou outras providências a cargo do Congresso Nacional, elaborando, em caso de parecer favorável, o respectivo projeto de decreto legislativo. Então, o Tribunal de Contas fala assim, ó, esse contrato aqui ele está irregular, eu quero que ele seja sustado, interrompido. Aí vai mandar para a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. A Comissão de Fiscalização e Controle vai dar um parecer. Se o parecer for na mesma linha para aprovar a representação do Tribunal de Contas, ela mesma elabora o projeto de decreto legislativo, que tem que ser, olha como é que esse decreto legislativo é importante, tem que ser aprovado nas duas casas. Aí vai sustar o contrato vai ser interrompido. Exame de relatório, atividade do Tribunal de Contas, requisição de informações, relatório, balanços, diretamente ou por intermédio, ou seja, vai requisitar isso o quê? Aos entes da administração pública direta e indireta, ou diretamente ou por intermédio do Tribunal de Contas. Ou seja, ela pode pedir ao tribunal ou pode ela mesma fazer o requerimento de solicitação de informação. Entendeu? Então, é extremamente importante essa comissão. A outra comissão é a Comissão de Legislação Participativa. É uma comissão que ela vai ter sugestão da iniciativa legislativa apresentada por entidades da associação e órgão de classe, sindicato, entidade. Ela vai estudar esse material, promover o debate, né? Dar também pareceres técnicos, exposições de propostas de universidades científicas, culturais, SBPC, tem a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Tem alguma questão? Vai entrar lá solicitando um parecer da Comissão de Legislação Participativa sobre determinado assunto. Então, não é uma comissão assim tão importante, mas ela continua aqui como comissão e vai continuar porque precisa da sociedade se expressar dentro do Congresso Nacional. Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Agora a gente muda, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Vai lá olhar política e sistema nacional de meio ambiente, direito ambiental, recursos naturais, flora, fauna, solo, desenvolvimento sustentável. É bem óbvio, entendeu? Tudo é bem coerente. Comissão de Minas e Energia, políticas e modelo mineral e energético brasileiro, pesquisa e exploração de recursos minerais, comercialização e industrialização de minérios, gestão, planejamento e controle dos recursos hídricos. Então, toda essa questão voltada para mina e energia vai estar aqui definido, com pesquisa, estrutura institucional e o papel dos agentes dos setores mineral e energético. Então, fica muito claro quais são as questões relacionadas à Comissão de Minas e Energia. Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. É outra comissão
que trabalha em 4 comissões. Então, relações diplomáticas e consulares, econômicas e comerciais, culturais e científicas com outros países. Agora, você veja bem, essa comissão é uma comissão de relações exteriores e de defesa nacional. Não dá para, por exemplo, confundir defesa nacional com comissão de segurança pública e combate ao crime organizado. São coisas diferentes. E aí é que pode o examinador fazer pergunta. Então, você veja bem, comissão de relações exteriores, relações diplomáticas e consulares, econômicas, comerciais, culturais e científicas com outros países, política externa brasileira, serviço exterior brasileiro. Tudo isso é o campo temático da Comissão de Relações Exteriores, mas não são matérias de defesa nacional. Tratados, atos, acordos, convênios internacionais, direito internacional público. Inclusive, se o presidente quiser se ausentar do território nacional, passa por essa comissão. Autorização para o presidente ou vice-presidente da República ausentar-se do território nacional. Política de defesa nacional. Aí já começa a parte de defesa. Estudos estratégicos, estudos e atividades de informação e contra-informação, mais relacionado com a ABIN, com a Agência Brasileira de Informação, GSI, todas essas questões relacionadas a atividades de informação e contra-informação do Estado brasileiro. Forças Armadas Auxiliares, tudo é defesa nacional. Administração Pública Militar, Serviço Militar, envio de tropas ao exterior. Se tiver de enviar tropas no exterior, vai ter esse projeto vai ter que passar pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Assuntos atinentes à faixa de fronteira, direito militar. Agora, veja bem, um dos aspectos bastante importantes. Litígios internacionais, declaração de guerra, tem que passar por essa comissão. Condições de armistício ou de paz, outros assuntos pertinentes ao seu campo temático. Então, esses assuntos são assuntos de defesa. Relações exteriores, política internacional, comércio exterior e defesa nacional, litígios internacionais, forças armadas e auxiliares. Agora, veja bem, Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Assuntos atinentes à prevenção, fiscalização, combate ao uso de drogas, ao tráfico ilícito, de entorpecente, combate ao contrabando, crime organizado. Você vê que é outra natureza. Sequestro, lavagem de dinheiro. Esses são os crimes comuns. Controle e comercialização de armas, proteção à testemunha, matéria sobre segurança pública, sistema penitenciário, legislação penal, política de segurança pública, colaboração com entidades não governamentais. Tudo isso é matéria de quê? É matéria da Comissão de Segurança Pública. Olha só, Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. É bem diferente da outra comissão, que é a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Tendo assim, Defesa Nacional vai tratar das relações do Brasil com outros estados em relação à segurança, que é a fronteira, que é litígio internacional, que é a declaração de guerra, que é questões relacionadas à questão militar, à polícia militar, a essas questões das Forças Armadas. Então, agora, já o combate ao crime é tráfico de droga, entorpecente, sequestro, sistema penitenciário, controle e comercialização de armas. Então, você veja bem essas duas diferenças entre os campos temáticos. E aí, você, para discernir essas questões, você tem que estar bastante confiante, senão você confunde mesmo. É normal que confunda. Então,
Tem colegas que falam assim, tem que ler o regimento 8 vezes, 10 vezes, até você decorar tudo. Olha, se toda matéria você tiver de estudar 8, 10 vezes, vai faltar tempo. Então, você tem que ter método de estudo. Além disso, ler quantas vezes forem necessárias, 2, 3 vezes, máximo 4, você tem que fazer uma leitura atenta, uma leitura marcando as diferenças, uma leitura fazendo resumo, uma leitura que você agregue de uma leitura para outra. Aí, quando você chegar no ponto de, eu sei a diferença entre uma comissão de defesa nacional, que é a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, e a Comissão de Segurança Pública. Eu sei qual é a diferença. Aí você começa a ler com outros olhos. Ler com os olhos de águia. Ler de cima. E não ler embaixo. Você vai ler 8 vezes, 9 vezes, 10 vezes, e não vai conseguir identificar as diferenças. E aonde o examinador vai? Nas diferenças. Ele vai nas diferenças, pegar coisas bem parecidas e tentar te confundir ali na prova. Mas ninguém vai ser confundido estudando comigo. A gente fazendo esse trabalho, reforçando o trabalho, o compromisso que a gente tem, tenho certeza que vocês vão ser exitosos. Vão até rir. Isso aqui o Márcio já falou, isso aqui é segurança pública, isso aqui é defesa nacional, que tranquilidade, e assim vai. Você tem que sentir essa vontade de aprender as coisas. A outra comissão é a comissão de saúde. A comissão de saúde era saúde, previdência, foi dividida. Comissão de saúde. Só vai ter coisa da saúde. Ficou até mais fácil com a divisão. Assuntos relativos à saúde em geral. Organização Institucional da Saúde no Brasil. Política de saúde. Ninguém vai perguntar assim, que as pessoas acham que o examinador ele não seja uma pessoa normal. Ele não vai perguntar assim, faz parte do campo temático da Comissão de Saúde política de acompanhamento à pessoa idosa. Porque não faz. Pessoa idosa, pessoa idosa. Toda vez que tiver saúde, e algumas comissões muito específicas, ele não vai colocar palavras diferentes do que já está escrito aqui no regimento. Ele vai botar política de saúde e processo de planificação em saúde, sistema único de saúde. Ele vai colocar esses termos. Ele não vai colocar sistema múltiplo de saúde. Ele não vai inventar isso. Isso não existe. Entendeu? Ele vai confrontar uma atribuição com outra. Ele não vai inventar. Sistema múltiplo de saúde. Vai levar você ao erro. Ele não vai fazer isso. Ações e serviços de saúde pública. Campanha de saúde pública. Erradicação de doenças endêmicas. Imunizações. Instituições privadas de saúde. Vai tratar da saúde pública e privada. Medicinas alternativas. Higiene. Controle de droga, medicamentos, alimentos, sangue e hemoderivados, exercício da medicina e profissões afins. São as profissões da área de saúde. Indústria química, farmacêutica, proteção industrial de fármacos, tudo voltado à questão da saúde. A outra comissão é a comissão de trabalho. A gente vai... Aí eu vou falar assim, são 30 campos temáticos. Esses 30 campos temáticos, eles abordam todas as questões da sociedade. Trabalho é uma comissão importante. Então, tem a comissão de trabalho. Aí vai lá, matéria trabalhista urbana e rural, direito do trabalho, e processual do trabalho e direito acidentário. Bom, veja bem, esse termo direito acidentário é um termo que não se usa, mas está aqui, tá aqui, é direito acidentário, direito de acidentes do trabalho. Então, está aqui. Então, é uma coisa que tem que dar um xizinho, né? Que pode parecer que está querendo levar você ao erro, mas ele está aqui escrito no regimento. Contrato individual, convenções coletivas de trabalho, organização do trabalho, segurança e medicina do trabalho,
Trabalho do menor de idade. Olha, trabalho do menor de idade é dessa matéria. Se a gente vai um projeto de lei colocando que o menor deva trabalhar com menos de 16 anos, nessas condições, vai passar por esse campo temático dessa comissão. Política salarial, dissídio individual e coletivo, justiça do trabalho, Ministério Público, sindicalismo, organização sindical, ou seja, tudo voltado para o campo do trabalho. Relações entre capital e trabalho, regulamentação do exercício das profissões. Por exemplo, se uma profissão vai criar agora a profissão de uberista, vai ter que passar aqui de pessoas que vão trabalhar em aplicativo. São novas profissões e, na medida que a sociedade avança, novas profissões aparecem. Então, ela vai regulamentar onde? Nessa comissão. O projeto vai ter que vir para essa comissão. Outra comissão, comissão do turismo. Comissão de turismo. Vai tratar de quê? É claro, do turismo. E aí é no campo da política. Então, é muito claro. Política e Sistema Nacional de Turismo. Exploração das atividades dos serviços turísticos. Colaboração com entidades públicas e não governamentais nacionais e internacionais que atuem na formação de política do turismo. Então, o turismo ela não tem. Agora, guarda aí turismo, que lá na frente, quando a gente vê a Comissão da Amazônia, vai ter uma questão também relacionada a turismo. Comissão de Viação e Transportes. Assuntos referentes ao Sistema Nacional de Viação e ao sistema de transporte geral. Transporte aéreo, marítimo, aquaviário, ferroviário, rodoviário, metroviário, transporte por dutos, transporte urbano, interestadual, ônibus, trem, avião. Toda essa regulamentação passa pela Comissão de Viação e Transporte. Então, tem que ter conceito. Por exemplo, a pessoa tem que saber que o transporte é aéreo, marítimo, aquaviário, ferroviário, rodoviário, metroviário e transporte por dutos. Também está nessa comissão. Você, por exemplo, se tem um aqueduto, vai passar por essa comissão. Tem que criar um aqueduto para levar água de um canto a outro. Se você tem um oleoduto, os oleodutos, que algum projeto de construção de oleodutos no Brasil e tem que ser por lei, projeto de lei, vai ter que passar nessa comissão. Transporte urbano, de todas as naturezas, no estado, no município, internacional. Por quê? Mas você vai estar regulamentando transporte internacional? Essa é uma questão. Mas, por exemplo, um ônibus que vai daqui até Buenos Aires, tem uma legislação que tem que ser cumprida nos dois países. Aí, há acordos internacionais que aí já seriam dois campos temáticos. Um da Comissão de Relações Exteriores e o outro da Comissão de Transporte Urbano. Então, que é um acordo internacional, vai passar nas duas comissões, são matéria de duas comissões, mas tem que ser essa sacação desse processo. Marinha mercante, portos, vias navegáveis, navegação marítima de cabotagem, aviação civil, aeroporto, infraestrutura aeroportuária, segurança e controle do tráfego aéreo, direito aeronáutico, transporte de passageiros e de cargas, regime jurídico e legislação, que eu estava falando há pouco, segurança política, educação e legislação do trânsito e tráfego, questão de Detran, tudo passa aqui dentro. Comissão de Cultura, próxima comissão. Enavan, tudo que modificar essas questões vão passar na Comissão de Viação e Transporte. Trabalhei muitos anos nessa comissão. E quando a gente trabalha, e quando vai estudar o regimento, a gente vê que é exatamente igual. Entendeu? Se tiver questão de multa, tudo entra aqui nessa Comissão de Viação e Transporte. Por quê? Segurança, política, educação e legislação de trânsito, o Código de Trânsito, passa aqui, entendeu? E tráfego. Então, é isso que a gente tem que ter a noção. E aí fica
relativamente dá para explicar bem, se entende bem, e é de fácil entendimento quando você também já trabalhou lá. Então, fica mais fácil. Porque você já viu isso na prática, mas 90%, 99% das questões segue o regimento. Só que o que não segue o regimento é acordo. Mas para a gente, tem acordo na prova? Não. Para a gente, nós seguimos o regimento, não seguimos o acordo. Entendeu? Comissão de Cultura. Desenvolvimento cultural, patrimônio histórico, IFAM, geográfico, arqueológico, tem um sítio arqueológico, Comissão de Agricultura, artístico, científico, acordos culturais com outros países, que são acordos internacionais, que também vão passar por essa Comissão de Cultura e vai passar pela Comissão de Relações Exteriores. Agora aqui, um pouco, eu já estou falando de matérias que podem passar em duas comissões. Não sei se vocês estão percebendo. Por quê? Porque são campos temáticos de duas comissões. Mas qual é a comissão principal? É onde ela vem, acordos culturais. Essa é a comissão principal. Mas provavelmente vai passar também na Comissão de Relações Exteriores. Mas numa prova, se tiver acordos internacionais, o que está escrito no regimento é o quê? Acordos culturais com outros países, Comissão de Cultura. Essa é a resposta. Não existe outra resposta. Direito de imprensa, informação e manifestação do pensamento, produção intelectual e sua proteção, direitos autorais conexos, tudo isso. Direito autoral é de onde que vem? De música, de obra de arte, de poesia, de livro. Então, e tudo isso é cultura. Então, está na Comissão de Cultura. Gestão e desenvolvimento governamental e patrimônio do Arquivo Nacional. Diversas coisas de Dom Pedro, coisas realmente da história, da cultura, está tudo aí. Essa gestão, esse processo, como você guardar as obras, diversões e espetáculos públicos, como é que se organiza, Lei Rouanet, etc. Ou seja, eu estou dando a atribuição da comissão e estou colocando exemplos de projeto. O projeto que modifica a Lei Rouanet vai entrar aqui nessa comissão. Diversões e espetáculos públicos. Né? Datas comemorativas. Eu quero colocar agora a data para comemorar o Dia Nacional da Congada. É uma manifestação cultural, é uma data comemorativa, vai passar aqui. Homenagem cívica, quero homenagear alguém que já morreu, vai tudo passar aqui. Comissão de esporte. Aí voltamos agora para a comissão de esporte. E aí, às vezes a gente fala também um pouco mais lento, porque na hora de você escutar o áudio e ver o vídeo, comissão de esporte. Aí você falou sobre o quê? Não, comissão de esporte. Certo? E você pode dividir o vídeo para ver em 2, 3 vezes. Comissão de esporte. Vai tratar de assuntos. Tem 2 campos temáticos. Sistema Desportivo Nacional e sua organização. Normas gerais sobre desporto e justiça desportiva. Se eu não me engano, a comissão era cultura e esporte. Aí foi dividida. Aí antes era educação, cultura e esporte, aí foi fazendo as divisões e vão cada vez mais especializando a comissão. Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. O nome já diz. Ela vai ter matérias atinentes a pessoas dos direitos das pessoas com deficiência. Ora, o que eu estou te dizendo isso? Estou te dizendo que a Comissão de Direitos Humanos, se eu fosse escrever, se você fosse escrever, quais são os campos temáticos, primeira coisa você ia colocar matérias atinentes às pessoas com deficiência. Aí eu vejo aqui, como é que veio o texto? Todas as matérias atinentes às pessoas com deficiência. Ou seja, 90% da atribuição eu já sei só por ler o nome da comissão. E é assim que eu quero que vocês fiquem. Agora, são todas as... Aí se vem na prova assim. Eu não acho que o examinador vai colocar assim. Vai tirar esse todos e colocar as matérias atinentes às pessoas com deficiência. Eu não acho que ele vai fazer isso. Entendeu? Mas se ele fazer isso, o certo é todas.
Então, não são mais. Então, aí, esse é o tipo de questão, se ele tirar isso, cabe um monte de recursos, são as questões que são anuladas. Entendeu? Ah, mas são todas, e aqui isso foi as. Mas as. Entendeu? Então, a gente fica atento numa prova. Se cair todas as matérias atinentes de pessoas deficientes, marca certo. Tá? Recebimento, avaliação e investigação de denúncias relativas à ameaça ou à violação dos direitos das pessoas com deficiência. Olha só, tudo relacionado à deficiência, Carla, Juliana, Miguel. Pesquisa e estudo científico, inclusive aqueles que utilizam célula-tronco, que visem melhorar as condições de vida das pessoas com deficiência. Por exemplo, a célula-tronco não tem lá na Comissão de Saúde. Ela está aqui, ela no campo temático. O principal campo temático é a pessoa idosa com deficiência. Por quê? Porque pesquisa com células-tronco pode retardar o envelhecimento. É essa noção que a gente tem que fazer. Colaboração com entidades não governamentais, nacionais, que atuam em defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Essa foi outra comissão que eu também trabalhei. Acompanhamento da ação dos conselhos de direitos das pessoas com deficiência, instalação da União nos estados, Distrito Federal e nos municípios. Quando você tem 20 anos de cada, ou quase 20 anos, mais de 20 anos que eu tenho, você já trabalhou em praticamente 50% das comissões, se for da área legiferante, do plenário, fazendo parecer, ou seja, você, ao longo do ano, você vai trabalhando e pegando expertise, aprendendo, trabalhar nas mais diversas áreas do processo. Vocês que não estiverem na Câmara, vocês também vão passar por esse processo. E aí, vocês vão escolher, eu quero ficar na área legislativa, eu quero ficar na área administrativa. Mas, de qualquer forma, tanto na área legislativa quanto na administrativa, o regimento interno vai estar sempre e 100% na área legislativa, mas na área administrativa também. Tem muita coisa do regimento interno que tem que ser observado, sobretudo na primeira secretaria, toda essa relação com a diretoria geral, que consta aqui no regimento. Recebimento, avaliação, vamos ver, Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Recebimento, avaliação, investigação de denúncias. A questão da mulher está sempre focada relativa à ameaça ou violação dos direitos da mulher, em especial as vítimas de violência doméstica, física, psicológica, moral e respectiva discussão e deliberação. Fiscalização e acompanhamento, programas governamentais relativos à proteção dos direitos da mulher, monitoramento da saúde materna, infantil e neonatal, os programas de apoio às mulheres em estado puerperal, em especial em regiões mais carentes do Brasil, incentivo a monitoramento de programas relativos à prevenção e ao combate à violência e exploração sexual de crianças e adolescentes do sexo feminino. Aqui ele deixou bem claro que essa atribuição é relacionada à exploração sexual de crianças e de adolescentes do sexo feminino. Então, se o legislador quiser assim, é assim que está o item. Então, não tem como assim, crianças, adolescentes de ambos os sexos, vai estar errado. Tá? Do sexo feminino. Então, a gente não deve fazer uma questão e emitir o juízo de valor. Deveria ser. Não deveria ser nada, porque a comissão é de direitos da mulher. Então, as matérias do seu campo temático são relacionadas exclusivamente à mulher. E está corretíssimo. O monitoramento das condições de trabalho, em especial da mulher do campo. Então, incentiva a consideração da imagem da mulher na sociedade. Tem imagem da mulher na sociedade. Matérias, aqui, aí já vai novamente. Matérias atinentes à igualdade racial das mulheres. Entendeu? Então, tudo isso é do campo temático. Então, é muito importante que a gente tenha esse tipo de discernimento ao olhar o campo temático de cada comissão. Outra, Comissão do Direito da Pessoa Idosa. Que aí tem deficiente, mulher,
idoso, ou seja, tudo isso é campo temático, tudo isso é comissão. Recebimento, avaliação e investigação de denúncias relativas à ameaça ou violação de direitos da pessoa idosa. Fiscalização e acompanhamento dos programas governamentais de quê? Direitos da pessoa idosa. Pesquisa e estudo relativo à situação das pessoas idosas no Brasil e no mundo, inclusive para efeitos da divulgação pública da pessoa idosa. Incentivo a consolidação da imagem dos idosos na sociedade. Então, um idoso, uma coisa é uma pessoa idosa, aquela que pela legislação já passou dos 60 anos, e a partir de 60 anos tem um leque de direitos, a partir de 65 tem outros leques de direitos. Esses direitos, eles são sistematizados, são projetos de lei que passam nessa comissão. Entendeu? Então, comissão... agora aquilo que eu tinha alertado. Comissão da Amazônia e dos povos originários e tradicionais. Povos originários e tradicionais, leia-se indígenas. Comissão da Amazônia e dos povos originários e tradicionais. Se esse regimento fosse escrito há uma década e meia, ou 2 décadas, esse nome seria Comissão da Amazônia e dos Indígenas. Mas a sociedade avança. E nesse avançar da sociedade, o termo mais adequado é dos povos originários e tradicionais. Por quê? Porque são os povos que já estavam aqui na origem, antes de chegar os colonizadores, antes de chegar os escravos. O escravo não, mudou, os escravizados. Então, por isso que esses povos são tradicionais. Então, está lá. Porque tratam o quilombola onde? Na comissão de minoria, igualdade racial. Já tem um espaço lá para tratar das questões dos quilombola, da desigualdade racial. Aqui vão tratar o quê? Dos povos originários e tradicionais. Assuntos relativos à região amazônica, especialmente a integração nacional, integração regional e limites legais. Aí tem toda a questão da Zona Franca da Amazônia, valorização econômica, né? Matéria sujeita a essas questões da Zona Franca de Manaus são tratadas aqui. Caça, pesca, fauna, flora e sua regulamentação na região amazônica. Então, o que tem que prestar atenção nessa questão? Que todas essas questões são da região amazônica. Exploração de recursos minerais, vegetais e hídricos. Turismo. Tem uma comissão de turismo. Mas quando o turismo é na Amazônia, é tratado aqui nessa comissão. Desenvolvimento sustentável. Tudo é da Amazônia. Desenvolvimento e integração da região amazônica e respectivos planos regionais, incentivo regional da Amazônia, assuntos indígenas, regime das terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas. Por isso que se chama Comissão da Amazônia, de Indígena e dos povos tradicionais, assuntos indígenas, regime das terras tradicionalmente, ou seja, já ocupam aquela terra talvez há mais de 1000 anos. Então, é essa a questão. Esse é todo o legado que essa comissão tenta e por meio dos projetos de lei, preserva. Comissão de comunicação. Só vai tratar de comunicação, então não adianta. Vai ver lá meios de comunicação. Social, liberdade de imprensa, redes sociais. Porque rede social é comunicação. Produção e programação de emissoras de rádio e TV. Então, a programação das emissoras de rádio e TV, a sua legislação passa por aqui. Outorga, renovação da exploração de serviço, que também já trabalhei nessa comissão. Radiodifusão, ou seja, faz os decretos para que sejam aprovados, né, de CVT, que é chamado, que outorga o quê? As permissões, as concessões de rádio e TV. Assuntos relativos à comunicação, telecomunicação e internet,
Política Nacional de Telecomunicações, regime jurídico das telecomunicações. Então, tudo isso é na Comissão de Telecomunicação. Outra questão bastante interessante é a Comissão de Indústria, Comércio e Serviço. Indústria, Comércio e Serviço vai tratar política, atividade industrial e comercial, regime jurídico das empresas, matérias relativas ao direito comercial, propriedade industrial, são as patentes, registro de comércio e atividades afins, matéria relativa à prestação de serviços, exceto de natureza financeira. Essa é a Comissão de Indústria e Comércio. Comissão de Previdência, essa comissão eu trabalho também. Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Mas, em algum momento, ela pode ser desmembrada em Comissão de Previdência, Assistência Social, e a outra Comissão de Infância, Adolescência e Família, que até existe uma secretaria de infância, pré-infância, adolescência e juventude na Câmara dos Deputados, conforme a gente viu. Então, para mais na frente ser desmembrada, pode vir a acontecer, mas, por enquanto, ela é uma comissão só. Assuntos relativos à Previdência, ou seja, Comissão de Previdência, assuntos relativos à Previdência, Organização Institucional da Previdência Social no país, regime geral e regulamentos da Previdência Social urbana, rural e parlamentar, seguros e previdência privada, assistência médica previdenciária, tudo isso está na comissão. Regime jurídico das atividades civis de finalidades sociais e assistenciais, direito de família e do menor, que aí já é a parte da infância, matéria relativa à família, a parte da família, a nascitura, a criança e ao adolescente. E, por último, a 30ª comissão, Comissão de Administração e Serviço Público, Organização Política e Administrativa da União e Reforma Administrativa, matérias referentes a direito administrativo geral, serviço público, matéria relativa a serviço público, regime jurídico administrativo dos bens públicos. Então, tudo isso é visto na Comissão de Administração e Serviço Público. Quando a gente começou esse processo, tem alguns alunos que vão se revezando, assistindo o curso, né? O Miguel está sempre presente, a Juliana, a Carla, a Cláudia, que não está aqui, o outro também que eu tenho trabalhado muito com ele, o Léo, e outros alunos que tem no curso. Inicialmente eu falei assim, vamos trabalhar 3 horas cada matéria. Agora, qual é o compromisso que eu tenho? Eu tenho o compromisso de dar toda a matéria. Então, se evidentemente uma aula ou outra tiver menos de 3 horas, a gente vai dar 9 aulas, 10 aulas, até a gente terminar toda a matéria. Porque é melhor você condensar as matérias que fazem parte do mesmo segmento. Imagina, você começa a matéria, aí começa outra que não tem nada a ver. Não, tem que estar dentro de uma sequência para que a gente possa entender a lógica do regimento, como ele é dividido em suas partes. Então, se a gente está tratando de comissão, vamos terminar a questão das comissões, depois a gente vai entrar em outras questões. Mas aí eu já falo isso para a gente ficar atento, que a gente não vai correr com a matéria para ter que acabar em 8 aulas. Se tiver 9, vamos dar 9, se tiver 10, vamos dar 10, vamos dar as aulas que forem necessárias. Eu quero que vocês saiam daqui uma boa referência desse material. Entendeu? Das comissões temporárias. Aí, comissão temporária. Então, especiais de inquérito e externos. São os 3 tipos de comissões temporárias. A gente viu as comissões permanentes, são aquelas que têm determinado campo temático, fixo. Não se extingue com a legislatura. Elas podem ser criadas por projetos de resolução, ou extintas. Isso pode. Mas, se não tiver um projeto de resolução que modifique o regimento interno, terminou a legislatura, ela vai continuar. Já as temporárias, elas vão compor-se com o número de membros que for previsto no ato ou requerimento de sua Constituição,
designado pelo presidente por indicação dos líderes, ou independente desta, se no prazo, por exemplo, aí você tem lá um ato de criação da comissão, né? Ele vai para o Diário Oficial da Câmara dos Deputados, esse ato. Aí vai dizer o seguinte, olha, vocês têm, os líderes têm 48 horas para indicar. Como é que é feito isso? Cada líder já tem 2 deputados, então eles já indicam 2 para quase todas as comissões. Aí, 2 ou 3, vai depender do número de cada, quantos membros tiverem. Mas tem que ser um titular e um suplente, pelo menos. Se forem 4, é 2 titulares e 2 suplentes. Aí, para compor o quê? Essas 48 horas. Senão, o presidente vai indicar. Aí, depois, mais na frente, o líder vai lá. O líder não pode substituir a qualquer tempo, tá? Então, ele vai lá e substitui esses parlamentares pelos mais indicados, os mais adequados. Na construção das comissões temporárias, terá o rodízio entre as bancadas não contempladas, que às vezes na proporcionalidade não dá para ser contemplada todas as bancadas. Aí aquela que não foi contemplada nessa comissão vai ser contemplada na outra, de modo que todos os partidos ou blocos possam fazer-se representar. A participação do deputado em comissão temporária não vai acarretar nenhum prejuízo de sua função na comissão permanente. Ou seja, o coeficiente partidário, aquele número de deputados que são membros de cada comissão, não se altera em função da sua participação na comissão permanente. O deputado pode participar de uma comissão temporária e uma comissão permanente. Ele pode estar em 2 temporárias e uma permanente. É isso que eu estou querendo dizer. Não tem nenhuma coisa, se está numa permanente, não pode estar numa temporária. Pode sim. Das comissões temporárias. Então, vamos ver como é que funcionam as comissões temporárias, que a gente já falou que são especiais de inquérito e externas. Vamos tratar aqui das especiais. Serão construídas para dar parecer sobre. Comissão especial, ela é construída para dar parecer em 3 situações. PEC, tem uma comissão especial que vai dar o parecer sobre PEC, proposta de emenda à Constituição, e projeto de código. Projeto de código é código penal, código processual penal, são esses códigos grandes, código civil. Então, tem uma comissão especial que vai ser criada para dar o parecer sobre esse projeto de código. E também, que eu já estava começando, e vamos entrar nisso de forma firme, há proposições. Vou pensar aqui uma matéria. Vou pensar a matéria sobre saúde. Só que, além do projeto, né, que vem sobre uma questão de saúde, mas ele vem tratando de ciência e tecnologia também, que é inovação tecnológica na área da saúde. Ele vem tratando de esporte, porque saúde para o esporte, então, e vem tratando de segurança pública, porque a saúde no esporte vai melhorar a segurança pública. Ou seja, tem e mais um campo temático, o 5º temático desse projeto, que inicialmente era de saúde, ele vai tratar também desenvolvimento e integração regional, porque vai diminuir lá as questões de desenvolvimento em cada área, tratando mais daquelas regiões mais carentes, recebendo maiores recursos na área de saúde. Então, ela tratou de mais de 4 campos temáticos. Ela não ficou só saúde, 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 saúde. Não. Ela tratou de mais de campos temáticos, ou seja, mais de 4 comissões de mérito, Eu aqui elenquei 5 comissões de mérito. Aquele projeto deva passar. Então, faz só uma comissão só, ao invés dela passar nas 5 comissões. Ela só vai passar numa, que é chamada comissão especial. E isso é um assunto que nós vamos tratar muito ao longo desse curso. Então, quem que pode ter iniciativa para colocar
a comissão especial? Presidente da Câmara, ou requerimento de líder ou presidente de comissão. Agora, o que a comissão especial tem de especial? Porque senão não teria o nome especial. Caberá à comissão especial o exame de admissibilidade e do mérito da proposição principal e das emendas que foram apresentadas. Então, o que eu queria que ver? Cada comissão, e aí nós vamos tratar do processo legislativo mais na frente, mas cada comissão trata do mérito de uma matéria. Saúde, saúde, esporte, esporte, segurança, segurança, defesa nacional, defesa nacional. Ele vai tratar do mérito, cada comissão. A admissibilidade, que é a questão voltada para a adequação financeira, que é lá na CFT, que eu falei, por isso que é importante estudar a CFT, que a CFT é que vai ver se aquela proposição ela vai estar adequada financeiramente. O que é ser adequado financeiramente? Se não vai aumentar a despesa, porque as despesas são previstas já na LOA, na LDO, se está adequado financeiramente com os planos plurianual. Então, ela vai ver assim, não, essa comissão está adequada financeiramente. Isso que é admissibilidade. Porque depois que passa pelas comissões de mérito, vai para a admissibilidade. E a outra comissão que fala sobre admissibilidade é o quê? É a CCJC, sobre a admissibilidade constitucional, jurídica, legal, que nem a gente já viu. Então, foram essas duas comissões. Mas, no caso da comissão especial, ela, além de fazer o mérito, faz também a admissibilidade. Ou seja, ela atua como se fosse a CFT e a CCJ na questão da admissibilidade. Apenas na questão da admissibilidade. Entendeu? Então, isso é muito importante. Inclusive, a própria comissão especial, se ela tem 5 comissões, ela pode fazer uma reunião conjunta. O que é a reunião conjunta? Ela vai chamar os presidentes dessas 5 comissões, tá certo? E vai fazer uma grande audiência pública, uma grande reunião com essas comissões, que seriam as 5 comissões do campo temático. E aí, por acordo dos respectivos presidentes, com um só relator ou relator substituto, devendo os trabalhos ser dirigidos pelo presidente mais idoso, olha novamente aí, pelo mais idoso dentro de maior número de legislatura. Podia dizer aqui também pela comissão mais importante na questão do mérito, mas ele preferiu colocar o mais idoso. É isso que a gente tem que prestar atenção. Agora, nós vamos entrar num assunto agora que é extremamente importante, que é das comissões parlamentares de inquérito. Eu trabalhei muito em CPI. Todas essas grandes CPI, CPI de fundo de pensão, CPI mensalão, CPI do caso da Gol e da Legacy, CPI das escutas telefônicas, e outras, CPMI também. Eu trabalhei em diversos CPI e CPMI. Então, esse assunto é extremamente interessante. E o auge dele foi de 2005, 2006, 2007. Ultimamente, não temos tido muitas CPIs, mas é extremamente interessante. Talvez agora a oposição consiga fazer CPIs, né? Que normalmente quem faz CPI é a oposição, porque na Câmara você precisa de 171 assinaturas, um texto, para estabelecer uma CPI. Então, você não precisa da maioria absoluta. Por isso que geralmente é para investigar o governo, né? Um escândalo, alguma questão que não está sendo bem explicada na sociedade. Geralmente é para isso, mas também tem CPI de outra natureza, para investigar os planos de saúde, para investigar o sistema financeiro, para, por exemplo, essa questão mesmo das americanas, tranquilamente poderia ser um motivo de uma CPI.
Entendeu? E aí, teoricamente, não tem governo envolvido nisso. Então, o artigo 35 trata sobre a CPI. A Câmara dos Deputados, a requerimento de um texto, tem que ter um texto, deputado, sempre tem um, instruir a Comissão Parlamentar de Inquérito para apuração, fato determinado, o prazo certo, a qual terá poderes de investigação próprios da autoridade judicial. Então, um texto, prazo determinado, que mais na frente no regimento diz que são 120 dias, e fato determinado. Entendeu? O que é um fato determinado? É um fato relevante para a vida pública, nacional, jurídica, algo assim espetacular. Eu costumo dizer, eu já fiz alguns requerimentos de CPI, graças à boa técnica, e sempre foram aprovados. Considere esse fato determinado acontecimento de relevante interesse para a vida pública e a ordem constitucional, legal, econômica e social do país, que estiver devidamente caracterizado, olha só, que estiver devidamente caracterizado no requerimento de constituição da comissão. Eu costumo dizer que o fato maior relevante é aquele que sai no Fantástico no domingo. Aquela reportagem do domingo, de cada denúncia, que não tem escola, que está tudo quebrado, que foi colocado desvio de recursos, aquela denúncia é um fato de relevância nacional, porque saiu no maior revista jornalística, né, que é o Fantástico, no horário nobre, 9 horas da noite, no domingo, 30 milhões de pessoas viram e ficaram abismadas. Normalmente, quando eu procurava para caracterizar o fato, eu ia atrás dessas questões. Coisas assim impactantes. Pandemia, uma coisa impactante. Né? Tanto é que teve a CPMI da pandemia, pelo próprio fato, né? Por exemplo, uma coisa que podia se ter uma CPI tranquilamente, essa questão das chuvas. Toda vez que chove, há um número de mortes gigantesca pelos mais diversos estados, para apurar por que a Defesa Civil não está trabalhando, por que a área urbana não está vendo essa questão da urbanidade pública. É outra questão que podia puxar a CPI, é a questão do 8 de janeiro, podia puxar a CPI, né? Quem financiou os atos, né? Diversas questões podem ser puxadas CPIs. Né? Mas, às vezes, a gente vê lá, assim, eu já vi algumas vezes, um requerimento assim, é público e notório. E esses requerimentos são rejeitados. Por quê? Porque você não caracterizou o fato. Você não pode dizer que é público e notório. Você tem que dizer que dia que aconteceu o fato, onde se foi divulgado, qual a repercussão que ele tem. Ou seja, é público e notório para quem está escrevendo, mas não para quem está lendo. E, normalmente, quando vem com essas expressões genéricas, o requerimento é reprovado. O presidente recebe o requerimento, mandará a publicação, desde que satisfeitos os requisitos regimentais. Caso contrário, ele vai devolver o autor, cabendo dessa decisão recurso plenário no prazo de 5 dias, ouvida a CCJ. A comissão, essa CPI, poderá atuar também durante o recesso parlamentar. É a comissão que pode atuar sobre o recesso parlamentar. Terá prazo de 120 dias, tem um prazo de 120 dias, prorrogado até a metade. Então, são 120 dias, prorrogado por até 60 dias. Agora, ela tem, mediante a deliberação de um plenário para a conclusão dos seus trabalhos. Então, não é automático. Faz o requerimento, mas tem que ir para o plenário para deliberar. Então, aí, ela deixa de ser um pouco de um instrumento da minoria. Porque se a maioria quiser barrar lá no plenário e não prorrogar a CPI por até metade, aquele requerimento de prorrogação ele não vai ter valor.
a CPI vai se encerrar. Então, esse é um detalhe. Devia ser assim, prorrogado até metade, mediante automaticamente. Isso que deveria ser. Não deveria ter o crivo do plenário, que aí já é a maioria lá no plenário. Não será criada a comissão parlamentar de inquérito enquanto estiverem funcionando pelo menos 5 comissões na Câmara. Aí você abre 1, 2, 3, 4, 5 CPIs. Na sexta, você já não pode abrir mediante requerimento de 1/3. Você tem que fazer um projeto de resolução com 173 assinaturas. 1/3, 171. Projeto de resolução com o mesmo quórum da apresentação do requerimento simples. Se você, por exemplo, até 5 CPI, você faz com requerimento. Aí o presidente, se tiver dentro das regras, vai ter que instalar a CPI. Na sexta, você vai ter que ter um projeto de resolução, e aí vai ter um trâmite legislativo até chegar no plenário e ser votado. A comissão parlamentar de inquérito terá sua composição numérica indicada no requerimento ou no projeto. Aí você vai ver o requerimento ou o projeto, vai dizer com 20 deputados. Então, se você não colocar a comissão permanente de inquérito terá 20 deputados, 22 deputados, no requerimento ele é rejeitado. Por quê? Porque ele é uma coisa obrigatória que tem que constar no regimento. Do ato de criação, aí já é o ato de criação, que é o presidente que faz o ato de criação. Constarão a provisão dos meios, o recurso administrativo, as condições organizacionais e o assessoramento necessário ao bom desempenho da comissão, incumbindo a mesa e a administração da casa, o atendimento preferencial das providências da comissão solicitada. Normalmente, quando eu fazia o requerimento, eu já incluía essas questões administrativas. Eu simplesmente dizia que era a Câmara dos Deputados que deveria arcar com todos os custos da comissão, tal. Mas não é obrigatório, tá? Porque uma coisa é o requerimento, outra coisa é o ato de criação, que é o presidente da Câmara que faz. A comissão parlamentar de inquérito poderá, observar na legislação específica, requisitar funcionários. Então, poderá requisitar funcionários da Câmara e fora da Câmara, de qualquer órgão ou entidade. Determinar diligências, ouvir indiciados, inquirir testemunhas sob compromisso, incumbir qualquer de seus membros ou funcionários requisitados do serviço administrativo da Câmara da realização de sindicância ou diligência. Deslocar-se é importante, deslocar-se a qualquer ponto do território nacional. A comissão externa, ela vai a qualquer ponto do Congresso Nacional. E a CPI também, deslocar-se a qualquer ponto do território nacional. Estipular o prazo para atendimento de qualquer providência, dou tal prazo, 15 dias, mas tudo isso é em acordo subsidiário ao processo, o Código de Processo Penal. Agora, uma outra coisa que é bastante interessante. Às vezes a CPI tem aquela frase, a gente sabe como começa e não sabe como termina. E começa a CPI, daqui a pouco ela virou um polvo. E aí faz assim, sub-relatorias, para cada um tratar de um assunto. Aí um assunto acabou o primeiro. Aí esse assunto, você pode votar um relatório parcial e tocar ela para frente. Tocar esse relatório para quê? Para a mesa, para o TCU, para o MPU. E aí ficaram 4 pontos. E esses 4 pontos, aí mais um ponto, você faz um relatório parcial e vota no plenário da comissão e toca para frente. Aí ficam 3 pontos. Aí, quando chegar no último, se você quiser, esses 4 pontos já foram aprovados, está faltando um. Aí, se você quiser, pode aprová-lo também separadamente, e depois fazer um relatório só. Mas só que tem que os outros relatórios já foram aprovados e já foram para frente. Você não vai mais votar. Você pode fazer tudo numa mesma peça, mas você já não vai mais votar aqueles relatórios que já foram aprovados. Isso é muito importante. Por quê? Porque você vai desentupindo, vamos assim dizer, a CPI e não vai mais tratar daqueles assuntos que já foram aprovados em relatório. Tá certo?
Outra coisa que a comissão de CPI tem é que ela pode subsidiariamente valer das normas do Código de Processo Penal. Aí, quando termina a CPI, aquela confusão toda, aquela mídia toda e tal, o relatório, as conclusões, é mandado para a mesa, se ela tiver de preparar, mas sempre vai, né? Projeto de lei, decreto legislativo, resolução, PEC, né? E tem que, em 5 sessões, colocar na ordem do dia. Ao Ministério Público ou Advocacia Geral da União, para promover a responsabilidade civil e criminal. Ao Poder Executivo, para adotar as providências saneadoras, ou seja, como às vezes tem servidores públicos envolvidos, então o artigo 37 aqui trata do serviço público, pode ter questões de improbidade administrativa, pode ter questões que são vícios que vão ter que ser impugnados. Então, todas essas questões, por isso que é enviado ao Poder Executivo. Entendeu? Então, é bastante... mas, sobretudo, para verificar atos de improbidade administrativa. A comissão... E aí, a gente finda essa questão da CPI. CPI é uma coisa muito importante, só revisando. É um terço, 120 dias, podendo ter mais 60 dias, até a metade, prorrogando até a metade. Fato determinado, ele tem que estar bem delimitado no requerimento. No requerimento, essas 3 coisas, e tem que ter o quórum de 1/3 dos deputados. Entendeu? Então, subscrevendo o requerimento. Então, CPI é isso, e artigo 35, 36, vocês estudam 37, né? Estudaram bem firme nessa parte. Aí, a outra comissão temporária é a comissão externa. Comissão externa poderão ser instituídos pelo presidente da Câmara, de ofício, ou a requerimento de qualquer deputado. Qual é o objetivo? Cumprir a missão temporária autorizada, sujeita à deliberação do plenário, quando importarem ônus para casa. Ou seja, se tiver ônus para casa, se tiver custo, vai ter que passar pelo plenário. Como é que você monta uma comissão externa? Por exemplo, a questão do massacre de Yanomami. É uma questão que pode ter uma comissão interna, não sei se hoje se teve ou não teve, mas é uma questão bastante relevante, que os deputados vão lá e vão verificar o que está acontecendo em loco. Para fim deste artigo, considera missão autorizada aí tem uma questão importante. Quando é no território nacional, missão autorizada é que, no máximo, 8 sessões. Missão externa nacional, tá certo? E quando é fora do país, são 30 sessões. Então, outra questão bastante relevante. Né? Agora, da presidência das comissões. Isso aí, agora a gente falou das comissões permanentes, falou das comissões temporárias. Agora nós vamos ver as presidências das comissões. As comissões terão um presidente e 3 vice-presidentes eleitos pelos seus pares, com mandato até a posse de novos componentes eleitos no ano subsequente. Aqui está tratando de comissão permanente, vedada a reeleição. Certo? Então, o presidente da comissão permanente no ano é um, no ano seguinte é outro. O presidente da Câmara convocará as comissões permanentes, isso é lá no início, a gente já tratou isso, para se reunirem até 5 sessões depois de constituída para instalação de seus trabalhos, eleição dos respectivos presidente, primeiro, segundo e terceiro vice-presidente. Os vice-presidentes terão a designação prevista no parágrafo anterior, obedecido pela ordem do seguinte critério: legenda partidária do presidente. Se o presidente é do PMDB, os vice-presidentes deveriam ser do PMDB, primeiro vice, segundo vice, terceiro vice. Mas, se caso não haja, quem vai ser o primeiro vice? O primeiro vice sempre vai ser do partido do presidente. Os outros 2 teve um acordo, não foram do mesmo partido do presidente. Quem vai ser o segundo vice? Aquele que tiver o maior número de votos.
ordem decrescente da votação obtida. E o terceiro vice, que não é do partido do presidente, será o que teve menos votos. Presidirá a reunião, e as regras são as mesmas do artigo 7º, aquela regra da eleição da mesa. Presidirá a reunião o último presidente da comissão ser reeleito, ou se continuar no exercício do mandato, na sua falta, o deputado mais idoso dentre o maior número de legislatura. Tem uma coisa importante, que suplente não poderá ser eleito presidente ou vice-presidente da comissão, nem presidente de mesa. O suplente, como ele é um cara que pode entrar e sair a qualquer momento, quando deputado é deputado, então esses cargos elegíveis eles são proibidos de participar. Aí o presidente da comissão, nos seus impedimentos, será substituído por vice-presidente, na ausência, na sequência ordinal, primeiro, segundo e terceiro, e é por isso que o primeiro vice é do mesmo partido do presidente. Por quê? Porque aquela presidência é daquele partido. Lá na distribuição do coeficiente partidário, aquela presidência de comissão foi para o PMDB. Se ele tiver impedimento e, como primeiro vice, tivesse um deputado de outro partido, a presidência já não ficaria mais com o PMDB. É por isso que a ordem é primeiro, segundo e terceiro vice. A preferência é que eles sejam do mesmo partido. E o partido sempre, mesmo que o terceiro vice não venha a ser, o primeiro e o segundo, normalmente, o primeiro, não vi nenhum caso assim, né? Sempre é do mesmo partido. Não sei que agora, com a federação, você pode ter, por exemplo, a federação tem PT, PCdoB e PV. São partidos diferentes, mas estão na mesma federação. Mas funciona como partido. Pode ser que o primeiro vice seja do PT, o segundo vice do PT, ou do PCdoB, o terceiro vice do PV, mas isso é um acordo que fizeram, que estão tudo na federação, e não vai sair a presidência da federação. É um caso assim que a gente vê. Ou então, quando há um acordo entre os partidos, porque normalmente quando há esse acordo, houve uma troca em alguma outra situação. O presidente será nos seus impedimentos, substituído, isso eu já falei, e pelo membro mais idoso da comissão, dentre os maiores números de legislatura. Se vagar o cargo do presidente até 30 de novembro, salvo se faltar menos de 3 meses. Aqui é 3 meses, a hora é 30 de novembro, a hora é 3 meses. Então tem que ficar sempre atento. Haverá nova eleição, se for antes. Se for depois, vai ser aquela substituição. O presidente sai, entra o primeiro vice. Em caso de mudança de legenda partidária, isso é importante, eu já falei diversas vezes. O presidente ou vice-presidente da comissão perderá automaticamente o cargo que ocupa. Isso só não ocorre onde? Qual comissão? Na comissão de Código de Ética e Decoro Parlamentar. Aí, nesse caso, pode haver mudança de legenda partidária que não perderá o cargo que ocupa. Inclusive, isso é um cargo elegível para dar segurança jurídica ao membro da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Ao presidente de comissão compete, além do que lhe foi atribuído, algumas outras questões. Cancelar a correspondência, convocar e presidir todas as reuniões, fazer ler a ata da reunião anterior e submetê-la à discussão e votação, dar à comissão conhecimento de toda a matéria recebida e despachá-la, designar relatores. O presidente de comissão é poderoso. Ele vai designar relator e relator substituto. O relator é aquele que vai tocar a matéria. Mas, mais na frente, a gente vai ver. Se, por exemplo, ele não cumpriu os prazos de 40 sessões, 20 sessões, para os tipos de matérias que existem, e da urgência também, ele pode ser substituído como relator substituto. E quem vai substituir ou não é o presidente da comissão. Conceder a palavra aos membros da comissão, aos líderes, aos deputados, advertir o orador, interromper o orador que estiver falando sobre o vencido. Vencido é uma matéria que já foi votada.
retirar a palavra no caso desobediência, né? Submeter a voto as questões sujeitas à deliberação da comissão e proclamar o resultado da votação. Então, tudo isso são características de quem? Do presidente da comunicação. Solicitar ao presidente da Câmara declaração de vacância na comissão, resolver de acordo com o regimento as questões de ordem, questão de ordem é muito importante, ou reclamações suscitadas na comissão, delegar, quando entender conveniente, aos vice-presidentes a distribuição das proposições. Então, isso é tudo função de quem? Função do presidente de comissão. Determinar o registro gráfico, solicitar ao órgão de assessoramento de sua iniciativa ao pedido do relator a prestação de assessoria técnica e jurídica são os consultores. Suspender, esse aqui também é importante, suspender a reunião por uma única vez, pelo prazo máximo de 1 hora. Não são 2 vezes, não são 2 horas, é 1 hora, fim do qual considerar-se-á encerrada. Se passou 1 hora, não resolveu o problema, encerra a reunião. Outra questão também muito importante do presidente, que é extremamente poderoso. O presidente poderá funcionar como relator substituto, e terá voto nas deliberações da comissão. Revelar que o presidente da Câmara só tem voto nas votações de extensiva para desempate. Aqui não, aqui ele tem voto. E poderá ser relator ou relator substituto, ou seja, ao invés de ele designar um relator, ele fala assim, não, eu avoco para mim a relatoria e eu mesmo vou ser o relator. Ele pode fazer isso. Tá certo? Os presidentes da comissão poderão se reunir com um colégio de líderes sempre que isso lhes pareça conveniente. Então, todas essas questões são relativas ao presidente da comissão. Ele é extremamente poderoso, sobretudo naquelas questões relacionadas a designar relator substituto, avocar relatoria, votar, contar pacote. Ele tem toda essa decidir relação de questão de ordem ou de reclamação. Então, o presidente da comissão é extremamente poderoso. E aqui a gente encerra a parte de teórica e vamos tratar aqui de 36 questões que a gente trouxe para fazer um debate sobre elas. Né? A gente vai começar aqui falando aqui, né, sobre essa parte. Né? Então, vamos lá. Questão 1. As comissões permanentes poderão constituir, a partir de seus próprios componentes, subcomissões permanentes, com igual poder decisório ao colegiado de origem? Não. Por quê? Porque são 3 comissões permanentes. Se ela fizer um relatório, esse relatório terá que ser submetido ao plenário da comissão, plenarão da comissão. Então, não tem o mesmo poder decisório. Inclusive, não tem poder decisório. Quem tem poder decisório é o plenário da comissão. E as subcomissões fazem relatório. À exceção da Comissão de Segurança Pública e de Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados, nenhuma comissão permanente poderá conter mais de 3 subcomissões permanentes e 3 subcomissões especiais em funcionamento simultâneo. Está errado. Por quê? Porque não é só a comissão, não existe essa exceção. Nenhuma comissão pode ter mais de 3 permanentes e mais de 3 subcomissão permanente e subcomissão especial. São 6 subcomissões. Isso está no parágrafo 1º do artigo 29. 3. O número de membros de cada subcomissão e as matérias a elas reservadas serão definidas pelo plenário da comissão? Sim, é o plenário da comissão, são seus membros que definem o número de membros de cada subcomissão. Não é o presidente, são os membros.
No funcionamento das subcomissões, aplicar-se-ão, no que couber, 4, as disposições do regimento interno relativo ao funcionamento das comissões permanentes. É isso, no que couber, as disposições do regimento interno vão ser aplicadas no caso do funcionamento das subcomissões. 5. As comissões permanentes, que constituírem subcomissões permanentes, poderão ser divididas as comissões permanentes que constituírem subcomissões permanentes. Ou seja, é uma comissão permanente que criou, por exemplo, 3 subcomissões permanentes. Poderão ser divididas em 2 turmas? Não. Não poderão ser divididas em 2 turmas. Porque só poderão ser divididas em turmas aquelas comissões permanentes que não criaram subcomissões permanentes. Entendido? Aí fala assim, excluído o presidente, ambas com poder decisório, não pode ter, turma não tem poder decisório. A divisão em 2 turmas aplicar-se às comissões que não constituírem subcomissões. Isso aí está certo. Também não haverá poder conclusivo nas 2 turmas. Também não haverá poder conclusivo nas 2 turmas. Havendo divisão, então, assim que é falso. 6. Havendo divisão da comissão permanente em turmas, o presidente da turma será o primeiro vice-presidente? Não, é um dos vice-presidentes. Está errado isso. Substituindo, está tudo certo. Veja bem, havendo divisão da comissão permanente em turmas, o presidente da turma será o primeiro vice-presidente? Não. O que diz será um dos vice-presidentes. Não o primeiro. Então, está falso. 7. Os membros de uma turma serão suplente preferencial da outra. Correto. Respeitada a proporcionalidade partidária. Está certo. 8. As turmas poderão discutir assuntos que lhe foram distribuídos desde que presente a metade de seus membros. Não é metade, é mais da metade. Então, está errado. 9. A matéria apreciada por subcomissão permanente ou especial, ou por turma, concluirá por relatório, sujeito à deliberação do plenário da Câmara dos Deputados. Não é o plenário da Câmara, é o plenário da comissão. Não vai para o plenário da Câmara, é o plenário da comissão. 10. Vigilância e defesa sanitária animal e vegetal constitui campos temáticos ou áreas de atividade da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia. Não, é da agricultura. Então, está errado. 11. Política e eletrificação rural. Olha o nome. Eletrificação rural. Constitui campo temático da área de atividade de ciência e tecnologia? Não, é da agricultura. Inclusive, aqui tem só um pequeno erro, que a Comissão de Ciência e Tecnologia é uma, comunicação hoje é outra, comunicação informática é outra. Então, o pequeno erro aqui nessa questão é política de educação rural constitui campo temático ou área de atividade da Comissão de Ciência e Tecnologia. Tá certo? Porque foi desmembrado, quando vocês viram lá. Política e questões fundiárias constituem campos temáticos da Comissão de Assuntos Fundiários. Está errado, certo? Que é a agricultura. 13. Assuntos relativos à região amazônica constituem campos temáticos da Comissão Agricultura, Pecuária, Abastecimento Rural. Não. Essa é a comissão, por exemplo, assuntos relativos à região amazônica. Então, é a construção da Amazônia. 14. Sistema Nacional de Defesa Civil constitui campo temático da Comissão de Integração Regional. Está correto. 15. Os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa de projetos, emendas ou substitutivos sujeitos à apreciação da Câmara ou de suas comissões são campos temáticos da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados. Está muito certo. 16.
O parecer da Comissão de Constituição, Justiça e da Cidadania da Câmara dos Deputados quanto à constitucionalidade ou juridicidade de matéria será submetido ao plenário da Casa? Não, é o plenário da própria CCJ. 17. Uma vez que a perda do mandato, no caso de procedimento incompatível com o decoro parlamentar, constitui campo temático ou área de atividade da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, está aí, tudo certo. Será recebida e processada pelo colegiado a representação e oferecida ao deputado o prazo de 5 sessões para a apresentação da defesa oral e indicação de provas. A defesa aqui é escrita. Isso está previsto no artigo parágrafo 3º do artigo 240. Ou seja, você vê que mesmo a gente tratando de um assunto agora, eu vou lá no artigo 240, ou seja, eu já estou trazendo toda essa discussão aqui. 18. Compete à CCJ a redação do vencido em plenário, inclusive nos projetos aprovados no primeiro turno sem emendas, está errado. A redação será dispensada, salvo se houver vício de linguagem, erro grave. Né? Então, não há essa necessidade da redação, essa redação final aí, né? Inclusive a redação do vencido. Né? Não há essa necessidade. 19. A 18 está errado. 19. Assuntos relativos à ordem econômica nacional constitui campo temático da Comissão de Defesa do Consumidor? Não. Ordem econômica da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Então, está errado. 19. 20. Atividade econômica estatal constitui a área temática da Comissão de Desenvolvimento Econômico? Sim. Então, atividade econômica estatal, área temática, desenvolvimento econômico. Certíssimo. 21. São tipos de comissões temporárias. São tipos de comissões temporárias. São 3 ou 4. Aqui está 4. Especial, de inquérito, externa e interna. Ou seja, não existe essa comissão interna. Então, isso é falso. Então, as comissões temporárias é especial, de inquérito e externa. 22. Na Constituição das comissões temporárias, observação ou rodízio entre a bancada não contemplada, a gente já viu isso nas comissões temporárias, tanto quanto possível, terá esse regime de rodízio entre as bancadas. Para quê? Para que você consiga atender as bancadas que não tinham sido contempladas. 23. Caso um deputado participe de uma comissão temporária, ele não poderá participar de uma comissão permanente. Caso um deputado participe de uma comissão temporária, ele não poderá participar de uma comissão permanente. É falso. Ele pode participar de quantas temporárias ele quiser e vai participar também da comissão permanente. 24. Proposta de emenda à Constituição e projeto de código tem seus pareceres na comissão especial? Verdadeiro. Inclusive, o parecer terminativo, que é aquele parecer de admissibilidade, que a CFT e a CCJ dariam uma questão normal, mas no caso da comissão especial e o projeto de código, vai ser na própria comissão especial, bem como se fosse uma PEC também. Então, isso é importante, né, saber como se cria uma comissão especial. É PEC, projeto de código, em matéria que desce mais de 4 comissões temáticas, ou seja, 5. Comissões especiais são criadas para dar parecer, essa aí já respondi. Comissões especiais são criadas para dar parecer a proposições que tiverem matéria de competência de mais de 4 comissões médicas? Verdadeiro. Comissões especiais, 16ª, podem ser criadas por iniciativa do PCD, a requerimento do líder ou do presidente de comissão? Verdadeiríssimo. Não caberá à comissão especial o exame de admissibilidade? Falso. A comissão especial dará o exame de admissibilidade e do mérito. Então, ele vai dar os dois. Tá? 28º. A Câmara dos Deputados, a requerimento de 1/3 de seus membros,
instituirá a Comissão Parlamentar de Inquérito para apuração de fato determinado e por prazo de 120 dias, mais verdadeiro do que isso é impossível. 29. A CPI não terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais? Está errado, falso, ela terá. 30. Fato determinado é o acontecimento de relevante interesse para a vida pública e a ordem constitucional, legal, econômica e social do país, que estiver devidamente caracterizado no requerimento de constituição da comissão. Verdadeiro. Não adianta colocar fato público e notório, né? Você tem que caracterizar bem o requerimento. São 120 dias. São 120 dias. Requerimento de um terço, fato determinado. Então, são essas as características para você aprovar um requerimento de uma CPI. 31º. A Comissão Parlamentar de Inquérito poderá requisitar funcionários dos serviços administrativos da Câmara ou de qualquer órgão ou entidade da administração pública indireta, fundacional ou do Poder Judiciário, necessário aos seus trabalhos? Verdadeiro. A CPI não pode determinar diligências? É falso, ela poderá determinar diligências. E mais uma outra coisa, e poderá requerer audiência de deputados, ministros de Estado, tomar depoimento de autoridades federais, estaduais, municipais e requisitar os serviços de qualquer autoridade, inclusive policiais. 33ª. A CPI poderá incumbir qualquer um dos seus membros ou funcionários requisitados dos serviços da Câmara da realização de sindicância ou diligência necessária aos seus trabalhos. Verdadeiro. A CPI não poderá se deslocar a qualquer ponto do território nacional. Pode, conforme a gente já vimos, comissão externa e CPI poderão se deslocar. É verdadeiro. A CPI poderá estipular prazo para o atendimento de qualquer providência ou realização de diligência sob penas de lei, exceto quando da alçada da autoridade judiciária. Verdadeiro. Se forem diversos fatos interrelacionados, que é aquela questão que eu falei sobre o objeto do inquérito, a CPI não poderá dizer separado? Não, claro que não. É claro que sim. Claro que sim, assim, ela fala relatórios diferentes de cada ponto, faz aprovação do relatório parcial e toca esse relatório parcial para frente, para a mesa, para o Ministério Público, para a Câmara, para o TCU, para onde a AGU, para onde o Executivo, para onde ele vai mandar o relatório, seja para providência ou para colocar o processo penal, investigação penal, ou para, no caso da mesa, para fazer o projeto de lei, o projeto de decreto legislativo, a PEC, e aí, no caso da mesa, em 5 dias tem que estar na ordem do dia. Então, a gente encerra hoje a questão dessa parte de comissão e vamos estar continuando a fazer esse debate, essa discussão, trazendo sempre coisas novas, né? Agora vamos já entrar no meio do regimento interno, vamos tratar de mais assuntos importantes, vamos entrar no de vagas, daqui a pouco a gente entra em sessões, vai discutir um pouco sobre o processo legislativo, agora a gente vai estar aprofundando nessas questões de processos legislativos e vamos trabalhar todo o regimento interno da Câmara dos Deputados. Então, me despeço por aqui, desejo boa noite para todos.